paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o missionário Uriel de Paulo. Mais uma vez estamos aqui da parte de Deus para passar uma mensagem divina, uma mensagem que fortalece a nossa vida espiritual. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela cura, liberta, transforma, ela aumenta a nossa fé e é uma bússola da nossa vida aqui na face da terra, conforme nós devemos nos comportar, como nós devemos nos proceder aqui na face da terra, para que naquele grande dia o Senhor venha nos aceitar como servo do Senhor, para estar com Ele, assentado à destra do Pai. Irmãos, eu gostaria desde já fazer um convite, meus irmãos, aquele que se encontra enfermo, doente, com doenças crônicas. Ainda há tempo, estou realizando uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã, nos 3 horários, 9 da manhã, às 15 e às 19 horas. Você que é portador de doenças crônicas, você que tem diabetes, gordura no sangue, colesterol no caso, né? Você que tem problema de respiratória, câncer, vírus do HIV, as doenças que não tem mais jeito para o médico, venha participar desta campanha, os 7 mergulhos de Naamã, que está se baseando na palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. E lá você vai ver o que Deus vai fazer nesta campanha. São 7 mergulhos. Aí você escolhe quais são horários, dias que você vai fazer, mas que você venha ter fé em Jesus Cristo. Não é no missionário Uriel de Paulo, não. Tá? É Jesus Cristo, Ele que vai curar, Ele que vai fazer algo na tua vida. Irmãos, para a gente ganhar tempo, vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Esse versículo é bastante conhecido, vamos ver se todos entendem esse versículo. Esse versículo aí está na boca de muito crente, de muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas vamos ver o significado que Deus vai falar conosco. Diz a palavra de Deus, ela nos orienta, né? Então a palavra de Deus, ela fala de uma maneira cada vez mais diferente. E hoje vamos ver o que ela vai falar para conosco. Salmos 23, apenas um versículo, que é o primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, eu fico olhando esta mensagem e eu fico pensando comigo como nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, que Ele nos garante a vitória, Ele nos garante as nossas bênçãos. Ele diz que nós devemos clamar a Ele, pedir, que Ele vai nos conceder. Diz a palavra de Deus que tudo que a gente pedir em oração crendo, receberemos. Mas tem uma situação aí que nós devemos aprender da parte de Deus, que nós devemos nos corrigir a partir de hoje. Quando a gente menciona esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esta mensagem se fala realmente para a ovelha. Ovelhas é que tem pastor. Ovelhas que são mansas, né? Ovelha tem um comportamento muito dócil. Ovelha tem uma mansidão violenta. Ovelha, ela tem uma criação diferente, um cuidado muito especial. Ovelhas,
é aquela que geme, que sofre calada, que tem um gemido tranquilo. Ao pastor é pastor de ovelhas, aquele que cuida, e a ovelha está ali, submissa à palavra de Deus. E quando a gente fala que o Senhor é meu pastor, sabemos que Deus garante a vitória, vai providenciar algo não somente da parte material, mas é da parte espiritual também. E sabemos, irmãos, que nós, membros da igreja, nós que somos pastoreados, temos nossos pastores. Eu sou missionário Oliel de Paulo, os irmãos que são pastores, mas tem um pastor da igreja que é o pastor presidente, não é verdade? E tem os pastores auxiliares, os presbíteros, mas nós temos nossos líderes, bispo, apóstolo, seja qual for a sua denominação. E muitas das vezes nós não entendemos essa mensagem. O pastor, quando ele é pastor de ovelha, ele espera que essa ovelha esteja atento à tua voz. Irmãos, sabemos que nosso líder espiritual, os pastores, bispos, eles são pastores que são escolhidos da parte de Deus para liderar, para tomar conta de rebanho de ovelhas. Os pastores, os bispos, apóstolos, eles não foram designados por Deus para tomar conta de um bando de cachorro, de um bando de leões, de um bando de tigres, né? De selvagens. Os pastores foram designados por Deus para pastorear a ovelha. O que Deus tem para falar conosco nesta manhã, que esta palavra de Deus é para as pessoas entender que Deus atende às orações de verdadeiras ovelhas. Não é aqueles animais que rugem os dentes, né? Que nem o leão que tem um rugido, o cachorro que range com os dentes, querendo atacar o seu próprio criador, o seu próprio dono. Sabemos, irmãos, que tem cachorro aí de raça, que eu não vou falar, se duvidar, se der um surto nele, ataca o seu próprio dono. E ovelha não tem esse tipo de comportamento. Sabemos também que o leão, ele não é um animal para se criar. Ele é um animal que tem que criar na selva, num lugar diferente. Ele não é um animal doméstico. E sabemos que hoje em dia, nas igrejas, quando o pastor vai pregar a palavra de Deus, quando o pastor vai dar um ensino de doutrina, vai doutrinar, vai explicar que a palavra de Deus ela é dura, mas também quando ela é dura é porque Deus quer ver o bem. Que a porta larga leva ao inferno, mas a porta estreita conduz à salvação. Então, quando o pastor chama um membro para reunião de membro, reunião de obreiro, e começa a falar a verdade, que muitos obreiros, muitos crentes, membros de igreja, eles estão enquadrados no pecado. Tem muitos crentes, muitos obreiros, né? Pastores próprios auxiliares, começa a ranger os dentes, começa a blasfemar, começa a se rebeliar contra os pastores, sabendo que quando os pastores pregam a palavra de Deus, eles são portadores daquele lá de cima, do Senhor Jesus Cristo. Ele é usado por Deus para admoestar os obreiros, as ovelhas da igreja. Então, quando você tem um comportamento de receber a palavra de Deus e não concordar com o pastor e ranger os dentes e rosnar, é porque você não é verdadeira ovelha. A verdadeira ovelha, ela recebe com mansidão, ela aprende.
Então, meus amados ouvintes, essa palavra aí que nós acabamos de ler do Salmo 23, ela se enquadra para a verdadeira ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí que está o negócio. Porque quando você é desobediente à palavra de Deus, Deus não tem obrigação de atender as suas orações, não. Deus não tem obrigação de suprir sua necessidade, de repreender o mal, de repreender a enfermidade, as doenças, os ventos, as provas, porque você está enquadrado como um dos rebeliões. E diz a palavra de Deus, lá em Samuel, 1:15 e 23, que o pecado de rebelião é que nem um pecado de feitiçaria. Você que tem um comportamento aí de se rebeliar contra o pastor quando ele está ensinando, quando ele está doutrinando, você está se rebeliando. Lembrando, irmãos, que o homem de Deus, ele tentou lá bater de frente com Moisés. Foi naquela situação lá de rebelião dos três lá, que se rebeliaram, que, entendeu? Se levantaram contra um homem de Deus, que é o tal de Corá, né? O Datã e o Abirão, não é verdade? Abirão. Irmãos, eu fico analisando as condutas desses elementos. Eram todos da tribo de Rubens. E eles questionaram diante lá de Moisés, questionando, né? Que eles tinham também se ouvido, que Deus não estava só ouvindo a ele, Moisés. Mas vamos lá. O que Deus fez? Fez com que o quê? A terra se abrisse, engolisse os rebeliões, os rebeldes. E os demais 250 que estavam envolvidos na situação foram pegos de uma maneira tremenda, de uma maneira que Deus corrigiu e que Deus mandou fogo do céu e os consumiu. Como é que fica, irmãos? Como é que fica você que tem um comportamento de rebelde na igreja? Às vezes eu fico aqui olhando, meditando. E que as palavras de Deus, elas às vezes, irmãos, elas são duras. Realmente é difícil de você entender o que Deus quer falar através do seu pastor, do seu líder espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E quando o pastor de Deus é usado por Deus, nós temos que receber. Irmão, se for de Deus, Deus vai zelar pelas nossas vidas e Deus vai nos amansar, nos ensinar a forma que nós devemos ser conduzidos aqui na face da terra. Deus vai trabalhar nos nossos corações. Agora, se o homem de Deus estiver aumentando, acrescentando além daquilo que Deus quer, colocando fardo pesado nas ovelhas, quem vai pagar ele? Quem vai pagar é o pastor que vai cobrar. Porque diz a palavra de Deus, se a gente acrescentar aquilo que está na palavra de Deus, será acrescentado em nossas vidas os flagelos. Se a gente tirar um pingo da palavra de Deus, a gente será excluído naquele livro que leva à salvação. Nosso nome será excluído. Se a gente tirar uma palavra, isso que é um pingo,
nosso nome será retirado. Se a gente acrescentar, receberemos um flagelo dos altos céus em nossa vida, a maldição. Então, se o pastor está falando e você não concorda, entrega na mão de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai cobrar lá do seu pastor que está dando falsos ensinamentos, está dando aquela doutrina que você não está batendo, eu acho que não é certo. Porque nós sabemos, irmão, que Deus usa o pastor, porque é ele que vai prestar conta das suas almas naquele grande dia. Porque se você pensa que você está aqui nas igrejas, tem que ficar assim, ó, assim, como não quer nada com a vida, você vai estar totalmente enganado. Porque o pastor, ele tem que cuidar de você. O pastor, ele foi escolhido por Deus para te pastorear como uma verdadeira ovelha, não como um cachorro, um cão raivoso, um leão que quer avançar, um animal antissocial. Porque quando a palavra de Deus diz: o Senhor meu pastor e nada me faltará, ele garante atender as verdadeiras ovelhas. Porque aqueles que se encontram na rebeldia, Deus não tem vínculo com ele não. Porque está na rebeldia. Se Samuel fala que o pecado de rebelião é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, como é que Deus vai te atender? Na hora do sufoco, na hora da angústia, na hora da enfermidade. Deus não vai nem atender a tua oração, tu vai passar por prova. Às vezes você está na prova aí e não sabe por quê. Porque você é um dos ventos, conforme já preguei em outra pregação, que o vento que atingiu lá o povo de Jesus Cristo quando estava aquele no barco, aquele discípulo, o povo clamou a Jesus e Jesus repreendeu aquele vento, aquele mar. Se você tem um comportamento daquele vento, daquele mar em fúria, se o povo de Deus, o pastor, clamar a Jesus Cristo, ele vai te repreender. Você poderá passar pelo vale da sombra da morte, ir para o leito, a tua família passar por prova, porque você está na desobediência, conforme esses aí que passaram. Esses 3 brincalhões, esses 3 rebeldes. Aí você está na igreja, está se rebelando com o teu pastor, às vezes quer tirar até a cadeira do pastor para botar outro, né, da panelinha. E Deus começa a agilizar um processo estranho na tua vida, você passar uma prova, um vento, até mesmo perder o teu filho para o mundo do tráfico, do mundo do pecado, de maneira geral, e descer a sepultura. Muitos servos de Deus perderam os filhos para a morte por causa da rebeldia. Se levantaram contra os homens de Deus, contra os líderes, seus responsáveis espirituais na face da terra, que pagaram com enfermidade, pagaram por prova, perderam o casamento. A maldição veio de uma forma que ele nem sabe por quê. Como é que Deus vai abençoar você se você é rebelde contra o seu pastor, contra o seu líder? Aí você vive lendo para o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aí você fica assim: poxa, eu olhei a palavra, o Senhor meu pastor, mas falta isso, mas falta aquilo, sou doente, não consigo progredir na vida. Mas por quê? Você não é uma verdadeira ovelha. Você é disfarçado de ovelha. Você é um lobo. Porque você está cometendo o pecado de luxúria, do adultério, da fornicação, da maneira geral. Mas como é que você quer ser ouvido por Deus? Se o Senhor próprio Jesus Cristo, ele fala, a palavra de Deus diz: o Senhor meu pastor não me faltará, mas está falando para as ovelhas. Que Jesus não é pastor de cachorro, de leão, de cachorro que range os dentes, leões que rugem, de feras. Ele é pastor de ovelha, pessoas calmas, obedientes, têm um comportamento tranquilo, manso. E Jeová, muito obrigado.
Como é que você quer ser abençoado, você quer ser ouvido, você quer se alimentar tanto espiritualmente falando, como materialmente? Como é que você quer ser um crente cheio da unção, cheio do Espírito Santo, se você é desobediente ao seu líder? Você não recebe os dons espirituais, porque você não está na concordância com Deus, através do seu pastor, que está pregando a palavra, que está admoestando, está doutrinando, e você está indo contra a doutrina de Deus. Irmãos, nós temos que ser obedientes. Nós não podemos ser que nem Corá, Datã e Abião, e que nem os outros 250. Nós temos que ser obedientes aos nossos pastores, para que nós possamos cair nesse versículo: ser o verdadeiro ovelha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você tem um comportamento que não é um comportamento de ovelha, você não pode exigir que Jesus Cristo venha suprir sua necessidade, porque você não é ovelha. Você é uma ovelha disfarçada de lobo, de leão, de animal selvagem que está no meio do povo de Deus, no meio das ovelhas. E o pastor nenhum vai tentar. Ele pelos vistos, ele vai pegar um cajado e vai descer a mamona e vai te separar do meio das ovelhas, porque você não é ovelha, você é um animal estranho no meio das ovelhas. Você está tendo comportamento, você diz que é ovelha, mas não é, porque você está desobedecendo a palavra de Deus, que o pastor te orienta. Amados amigos, minhas amadas amigas, irmãs em Cristo, pense bem. Quando você lê essa palavra aí, o Salmo 23, vê se você está enquadrado realmente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vê se você tem um comportamento de ovelha. Vê se você está obedecendo o seu pastor. Vê se você está sendo uma ovelha mansa. Uma ovelha que quer brigar com alguém, bater com a outra, bater uma de frente com a outra na igreja, arrumar tumulto, arrumar confusão, só vive arrumando confusão. Só vive trazendo problema para o pastor. Essa ovelha aí não é ovelha não. Tem uma coisa estranha, é um animal estranho. Irmão, não esquente esse barulho que eu estou ao vivo aqui, estou gravando. Aí tem esses barulhos estranhos. E eu não vou reeditar a mensagem, porque reeditar a mensagem vou estar adulterando. Que adultério não é só a parte sexualmente falando em relação ao casamento, não. Adulterar tudo aquilo que eu manipulo para consertar, e na verdade o original não é aquilo, isso significa adultério. Então eu gosto de pregar assim, sem fazer correção nas falhas. O que eu cometer de erro aqui é o que é. Eu não posso reeditar a mensagem, voltar, consertar o erro, as falhas, que às vezes pode acontecer, mas até porque a palavra de Deus, quando desce, é fresquinha, não tem como falar: Senhor, anjo, para aí, eu vou consertar de volta de novo o Espírito Santo, volta de novo falar. Não é assim. Tem que ser aquilo, eu não redito. Às vezes você está pensando que um pastor está falando certinho, bonitinho, mas são pregações reditadas. Aí tira as impurezas e coloca só o certinho. A palavra de Deus diz que não devemos adulterar. O adultério não é somente no ato de traição conjugal, não, tá? É em tudo que você fizer, está adulterando, está enfeitando uma coisa que não é. Então, irmãos, esse barulho que vocês estão ouvindo não vai ser alterado, vai ser assim na pregação. Então, voltando no assunto. Então, se você quer ser abençoado, tenha um comportamento real de uma verdadeira ovelha. Que tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. E que Deus vai abençoar rica e poderosamente. Aí você vai poder
receber as bênçãos dos altos céus. Diz a palavra de Deus que Deus não é homem para que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o nosso pecado faz a separação entre homem e Deus, que é o pecado da rebelião. É o pecado que faz a pessoa que demonstrar que não é uma verdadeira ovelha, mas sim é um animal estranho no meio das ovelhas. E que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar em cada coração, que Deus possa te abençoar. Aqui é o missionário Leal de Paulo. Compartilhe, divulgue esta mensagem, se inscreva no meu canal, irmão. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa abrir mais a tua mente para que você venha receber a sua salvação garantida. Se você ainda não aceitou Jesus, receba Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da tua vida. Se você ainda não se converteu, em nome de Jesus se converta, porque a vida de Cristo está próxima. Não pague para ver. E que Deus te abençoe, fique na paz, lembrando que deserto não foi feito para morar, deserto foi feito para passar. Fique na paz, que Deus vos abençoe.